Olha só essa história. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina causa preocupação aos produtores do Rio Grande do Sul. Isso porque existe risco de insetos avançarem para o Brasil através da fronteira do estado, né? No país vizinho, já há registro de uma lavoura de milho que ficou destruída. Segundo o comunicado do governo da Argentina, a nuvem de gafanhotos veio do Paraguai no fim da semana passada, entrando pelo norte do país, no município de Santa Fé. A peste cobriu troncos e folhas de árvores da região. Imagens do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar mostram uma lavoura de milho em General Manuel Belgrano sendo atacada pelos gafanhotos. O Senasa ainda afirmou que os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. Em alerta sobre a praga, o governo argentino diz que se os insetos continuarem avançando, podem chegar a regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Mas como a nuvem de gafanhotos pode mudar a rota dependendo das condições climáticas, a Priscila explica pra gente quais são as chances dessas pragas chegarem ao Brasil. Pois é, Suelen, as condições meteorológicas, embora não sejam as únicas que vão definir o deslocamento dessa nuvem de gafanhoto, que é um nome figurativo, porque na verdade é um enxame de gafanhoto, embora a gente saiba que essas condições elas não vão definir a rota dos gafanhotos completamente, o que a gente pode dizer na meteorologia é que o tempo vai estar favorável para dissipar essa nuvem. Eu explico por quê. Os gafanhotos gostam de tempo seco e quente, que é uma condição que a gente estava vivendo na Argentina e também no Paraguai, tá certo? Por onde a nuvem passou. Mas o que vai acontecer a partir de agora? A gente tem, por enquanto, os ventos soprando do quadrante norte, com essa onda de calor, levando, então, essa nuvem de gafanhoto para a parte ali da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que pode passar também pela província de Corrientes, na Argentina. Mas, como tem frente fria avançando do sul aqui em direção ao sudeste, o que vai acontecer? É bem possível que nos próximos dias essa nuvem de gafanhoto se dissipe, porque além da gente ter chuva, a gente vai ter temperatura despencando, que são dois fatores que os gafanhotos não gostam. O controle biológico com fungo e a manutenção das boas práticas agrícolas podem ajudar a impedir a chegada dos gafanhotos nas lavouras. Para ampliar esse assunto, que deixou todo mundo bastante chocado hoje, né, principalmente pelas redes sociais, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal de São Carlos, Marcos Liano, que já está aqui na tela do Rural Notícias. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, eu acho que eu vou te fazer a pergunta que todo mundo que está em casa gostaria de fazer. O que causa essa impressionante imagem dessa nuvem de gafanhotos? Uma ótima noite para você. Oi, senhora, boa noite a todos. Hoje essa notícia está em todo mundo em polvorosa, né, com essa proximidade aí dos gafanhotos, com a quantidade de gafanhotos que tem uma nuvem, né. Tem vários fatores que podem causar essas nuvens. O termo técnico que a gente usa para gafanhoto é pululações de gafanhotos, né? A nuvem acaba sendo um termo mais coloquial. Mas o principal, essa é uma espécie, ela chama Schistocerca cancellata, ela está na América do Sul, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e tem no Brasil também. Ela tem duas fases, uma que é gregária e uma que é solitária. E geralmente o solitário não causa dano nenhum. Quando tem alteração do clima, que a gente tem tempos mais secos, como foi falado agora há pouco, e a gente tem períodos aí de estiagem, isso vai fazer com que eles acabem tendo um crescimento populacional. Eles têm uma capacidade reprodutiva muito alta. E aí eles acabam se formando, se juntando e formando essas nuvens aí e fazendo migrações atrás de alimento, porque eles vão, sobretudo, atrás de alimento. Eu queria que você falasse do ponto de vista técnico. A Priscila Paiva já deu aí um parecer meteorológico, mas, na sua opinião, qual é a chance dessa nuvem de gafanhotos atingir as lavouras, principalmente do Rio Grande do Sul? Olha, eles se deslocam super rápido, né? Eles conseguem ir em
registro de 100 até 150 quilômetros em um dia. Acontece que essa nuvem ela já vem desde o Paraguai, então essa pululação aí está perdendo um pouco de força também. Outro fator é que, como tem previsão de chuva e de decréscimo de temperatura, ela vai perder mais força ainda. Dizer que não existe o risco é meio imprudente, porque na natureza a gente nunca consegue prever tudo tão corretamente. Mas eu acho que hoje a estimativa de que chegue está baixando cada vez mais. Pode ser que ainda atinja um pouco do oeste do Rio Grande do Sul, mas talvez numa intensidade baixa, se chegar. Se começar a chover mesmo, se vierem confirmarem as previsões de chuva e o decréscimo da temperatura, também vai diminuir mais esse risco. E outro fator que também é importante são os ventos. Sim. Os ventos que carregam, eles conseguem migrar, essa população caminha também na direção do vento. E também acho que a chance de vento aí está diminuindo. Então, vamos torcer para que não chegue. Vamos torcer mesmo, a gente está na torcida, as imagens são impressionantes. Marcos Liano, ele que é professor da Universidade Federal de São Carlos, emprestando seu conhecimento para a gente nessa noite aqui no Rural Notícias. Professor, uma ótima noite para você, bom descanso. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite.